Eu vou começar com o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 21, e peço já a atenção de vocês, né? Já adoramos, oramos, já fizemos muitas coisas, mas eu quero que você preste atenção na palavra de Deus, porque é o único meio de sermos salvos, é pelo conhecimento da palavra, né? Então, esse momento é importante, e eu peço que você redobre a sua atenção, deixe a palavra entrar no seu coração, para que ela manifeste, amém, o propósito dela sobre a sua vida, para que você tenha vitória em nome de Jesus. Obrigado. Mateus capítulo 1, versículo 21. Eu quero falar aqui sobre a importância de agirmos sob a palavra de Deus, amém? Se uma coisa importa na vida do cristão é que tudo que ele faça, que os seus pensamentos, seus sentimentos sejam norteados, guiados pela palavra do Senhor. O Deus que nós adoramos é o Deus da palavra, não existe Deus sem a palavra, amém? Ele é a palavra criadora, por isso a vontade dele é que todos conheçam esta palavra, o Evangelho, que é a boa notícia, amém? A boa notícia do que Deus fez enviando seu Filho por nós. Deus enviou seu Filho, seu melhor por nós, né? E quando aceitamos o como nosso Salvador e Senhor, o Espírito de Deus começa a trabalhar coisas grandes dentro de nós, porque o maior milagre é o milagre do novo nascimento, é a salvação, né? E esse milagre é feito não por nós, mas por Deus, é obra de Deus, não é obra dos homens, né? Quando nós cremos em Jesus Cristo, que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Diz assim o texto: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Diga Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Deus, nós te louvamos, te agradecemos, fala conosco. Obrigado por essa família de adoradores que aqui está. Que em nome de Jesus, enquanto a sua palavra estiver sendo pregada, que os teus anjos possam estar trabalhando conosco, dissipando todas as trevas, todas as cadeias correntes no entendimento, nos sentimentos, no nosso ambiente de adoração, e que em nome de Jesus Cristo haja cura para aquele que necessita de cura, haja libertação para aquele que necessita de libertação, haja uma unção nova agindo em nós e sobre nós, nessa noite sempre. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, e obrigado por essa mesa, por essa ceia maravilhosa, que já estaremos participando, que é a mesa dos salvos, em nome de Jesus. Você aplauda Ele, porque Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós estamos começando aqui com o texto de Mateus, para falar, como eu disse, sobre agir sobre a palavra de Deus. Muitas pessoas estão forçando as coisas com Deus e não conseguem resultados, se frustram, se cansam, porque há uma diferença entre se esforçar e forçar. Forçar é você querer uma coisa do seu jeito, sendo que Deus não aprova. Forçar é você querer porque quer, sem entender o que de fato é para você, ou como você deve alcançar algo com Deus. Mas se esforçar está relacionado à obediência. Se esforçar é você fazer a parte para cumprir uma palavra que está liberada sobre você. A partir do momento que Deus nos salva, Ele nos dá uma palavra, Ele nos dá uma revelação, Ele nos dá entendimento através do Espírito Santo das Sagradas Escrituras. Então, entendendo a palavra de Deus, nós se esforçamos, nos esforçamos para cumpri-la. Nós, como cristãos, não devemos fazer, irmãos, nada além do que é bíblico. Se não é bíblico, você não tem nem que se preocupar em gastar suas energias para fazer. Mas se é a palavra, seja a escrita, é o mandamento universal, ou seja, uma revelação pessoal dentro da palavra para você, se esforce dentro dessa palavra para que você possa vencer. Isso é fé. Fé é também relacionada à obediência, porque a definição da palavra fé no Novo Testamento é convicção naquilo que se ouve, não naquilo que se vê. Então, os filhos de Deus, eles não andam pelo que eles veem, pelo que eles sentem,
mas eles andam pela palavra que foi dita. Eles creem na palavra que foi revelada a eles. E eu gosto de dizer, irmãos, a palavra de Deus é a mesma, nos dias bons, nos dias ruins. A palavra de Deus é a mesma quando você tem dinheiro ou quando você está em falta. A palavra de Deus é a mesma nos momentos mais tranquilos, também como nos momentos mais difíceis. Então, uma pessoa que age sobre a palavra, ela vai manter a confissão da palavra, independente do que aconteça na vida dela. Jesus andou sobre a palavra. Jesus, nome próprio, Salvador, substantivo, salvação, Yeshua. E por que Jesus salvou as pessoas? Porque Jesus salvou o mundo. O sacrifício foi um só, foi único. Todo que crê é salvo. Nenhum homem precisa ir para o inferno. A dívida dele já foi paga. Ele só vai para o inferno se ele quiser. Se ele não quiser crer que Jesus fez o que ele não poderia fazer pela eternidade dele. Então, por que Jesus é o Salvador? Porque a palavra diz que ele tinha que ser. Você acabou de ler aqui no versículo 21. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, que é Salvador, porque ele salvará o povo do seu. Quem é que nos salva do pecado? Jesus. Por que Jesus salvou a minha vida e a sua do pecado? Porque a palavra falou que ele tinha que salvar. E nós, como cristãos, temos que fazer o que a palavra diz que a gente tem que fazer. Isso é maravilhoso, mas isso é muito bom. Isso é vida com Deus. Eu vou dar um exemplo de agir sobre a palavra aqui, no Antigo Testamento e outro no Novo. Porque é ceia, se eu me delongar aqui na palavra, acaba que o ritual fica meio pesado para o final. E meu intuito não é pesar ninguém, pelo contrário. Jesus falou o quê? Meu fardo é leve, Tem gente jogando mais peso, já está tão pesada a vida, então minha responsabilidade é fazer o que Jesus mandou, tirar os fardos desnecessários, que a gente só leve aquilo que é necessário, que a gente leve a nossa cruz, até a cruz do outro não é para você levar, cada um tem que levar a sua. Aquele que combate o bom combate, ele combate a sua guerra, não a guerra do outro, nem contra o outro, ele combate a sua batalha, e se vier a nós ajudamos, é claro, se vier alguém necessitado, nós ajudamos dentro da nossa capacidade, mas todavia, se não quiserem nossa ajuda, nós não temos que meter o bedelho, ser enxerido e querer cuidar da vida de todo mundo, sendo que a gente muitas vezes não cuida nem da nossa, Tem gente achando que vai mudar o mundo e não mudou nem a casa dele. Então começa com a sua vida, com a sua casa, quem sabe um dia você muda o mundo, porque nós somos humanos, nós temos uma estrutura e Deus respeita isso. Agir sobre a palavra, meus irmãos, se nós entendermos isso, a vida vai ficar muito mais fácil. Eu não vou dizer que é fácil o caminho, não estou dizendo isso, mas se você entender isso, a vida vai ficar muito mais fácil, tá? Então vamos lá, eu tenho um texto aqui que está em Josué capítulo 6, a partir do versículo 2 ao 5 e depois versículos 16 ao 20. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Olha que fé. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Irmãos, é lindo que a arca ia na frente, 6 vezes, 6 dias,
eles rodeavam todo dia, né, durante 6 dias, uma vez a cidade tocando a trombeta. No 7º dia, Deus falou: vocês vão rodear 7 vezes, e a trombeta vai dar um toque longo, e aí vocês gritam. Quando vocês gritarem, as muralhas vão cair, vocês entram então numa cidade. Deus deu uma palavra, sim ou não? A arca, como foi lido, está vindo à frente. O que isso simboliza? Quem tem que ir à frente das suas guerras é Deus, porque a arca era um símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Então, Deus vai à frente. E o que é Deus ir à frente, irmão? É Deus dar uma palavra e você agir de acordo. Sabe, Deus tem falado comigo: filho, eu quero que você aprenda não só ouvir quando eu te mando fazer algo, mas também obedecer quando eu também não te mando fazer nada. Sabe, às vezes vem umas pessoas que eu falo que não é esforçar, é forçar. Gente, oração curta só faz milagre na vida de quem tem oração longa. Pegou não, né? Não adianta que as pessoas vão viver uma vida toda torta e vai chegar aqui e falar: ora aí para Deus me abençoar, que Deus vai fazer. Não é assim, irmãos. Sabe, às vezes vi umas pessoas testar a gente, forçar. Sabe, tinha uns tempos que vi umas pessoas com as fotos assim: e aí, o que é que Deus te mostra aí? Eu falo: Deus não me mostra nada, a não ser que você deve orar e vigiar e se converter. Isso aí Deus me mostrou. Ah, pensei que Deus estava mostrando alguma coisa. Irmãos, com Deus não é assim. Com Deus nós agimos sob uma palavra. Se Deus falou, eu faço. Se Deus falou, eu não faço. Olha o que Deus falou. Deus prometeu a cidade, mas quem teve que agir sobre a palavra? O povo. Jesus, o nosso exemplo de fé, ele agiu sobre a palavra e teve vitória. Ele não esperou o Pai fazer o que ele deveria fazer. E muitos, irmãos, não têm entendimento de uma fé saudável. Muitos pensam que fé é ficar sentado dizendo: eu creio, eu acredito. Isso não é fé. A fé é algo ativo, não é passivo. A fé é uma ação, mas não é uma ação descontrolada, uma ação baseada na ansiedade, no desejo, não. Uma ação baseada em obediência a uma palavra. Aleluia. Sabe, Deus é que falou: eu dei a cidade para vocês. Então a fé é agir de acordo. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Tem que ter um acordo entre a vontade de Deus, a palavra de Deus, e a sua ação conforme a vontade de Deus. Então Deus deu uma cidade para eles e falou: mas vocês vão ter que fazer exatamente o que eu estou mandando. Eles falaram assim: não, vamos rodear só 2 vezes, porque a gente não chega logo gritando logo. Não, eles fizeram especificamente o que Deus mandou. Aí é o erro de muita gente. Deus manda fazer uma coisa, ele até faz, mas faz do jeito dele. Ele quer botar o dedo dele no negócio, ele quer modificar o negócio conforme o que ele acha que é certo. Com Deus nós não temos que achar nada, nós só temos que obedecer e ponto final. Do jeito que Deus falou, fizeram. No 7º dia rodearam 7 vezes. O texto não vai dizer que as muralhas começaram a cair, eles gritaram. Não, porque Deus falou: e vocês gritam e as muralhas cairão. Eles começaram a gritar enquanto nada tinha acontecido. Eles começaram a rodear enquanto nada tinha acontecido. Isso é fé. As pessoas esperam ver as coisas para começar a agir, confiar em Deus. Isso não é um relacionamento saudável, irmãos. Porque quem se achega a Deus tem que crer que Ele existe e que é recompensador, né? Ou nas versões mais arcaicas, galardoador daqueles que o buscam. Por que buscam? Porque você sabe onde Ele está. Há uma diferença entre buscar e procurar. O mundo procura porque não sabe onde está. Você procura que você não sabe onde está. Meu Deus, eu estou procurando e não acho. Mas quem busca já sabe aonde está. Quem busca vai no lugar certo, vai na oração, vai no jejum, vai na meditação da palavra, porque sabe que Deus está lá. Louvado seja o Senhor. Essa é a verdadeira fé, irmãos, que muitos não conhecem. Então, chegou a hora de gritar. Quando eles começaram a gritar, as muralhas ainda estavam de pé.
Irmãos, é muito interessante você agir para depois ver acontecer. Mas o coração de muitos fica naquele: será que vai acontecer? Será que eu faço mesmo? Deus me deu uma porta, me deu uma chave, será que eu vou mesmo? Será que vai dar certo? Irmãos, esse pensamento não é de Deus. Isso não é agir de acordo, porque Deus não é Deus de dúvida. Todo pensamento negativo, todo pensamento duvidoso não provém de Deus. Tudo que gera dúvida a respeito do que está escrito aqui, ou tudo que contraria o que está escrito aqui, não vem de Deus. Deus é Deus de sim, sim, não, não. Eles creram. Se Deus falou que é só gritar, não precisa bater pedra, tacar marreta, ariete, é só gritar, é do jeito doido que a cidade vai cair, do jeito que nunca aconteceu, vai cair. Isso é fé, irmãos. Quem tem fé não quer saber se cientificamente tem sentido o que ele está mandando, ele só faz. Ele só obedece porque Deus falou. Eles gritaram e depois as muralhas caíram. Eles agiram sob a palavra, depois vivenciaram o milagre. Você age conforme a palavra, mesmo que não esteja vendo, e tem certeza que pela sua ação de fé, o milagre já está pronto, te esperando. Aleluia! Oh! Que Deus maravilhoso, irmãos. É o único meio que Deus se relaciona com a gente, irmão, é fé. É pelo Espírito. Deus é Espírito. Deus não reage, não se relaciona com a nossa alma, com as nossas emoções. Tem gente que está emocionado, está ansioso. Aí cadê o casamento? Cadê a casa? Cadê o ministério? Cadê aquilo? Deus não fala, Deus não vai falar mesmo. Deus não fala, calma. E outra coisa, Deus não vai falar com você se Ele já te falou uma coisa lá atrás e você não obedeceu. Esse negócio de Deus falar toda hora, irmão, que bagunça é essa? Deus tem o que fazer, gente. Quer ouvir Deus falando coisas novas? Então obedece o que Ele falou lá atrás. Uma vez uma pessoa falou: pastor, parece que na IPMA é sempre a mesma mensagem. Eu falei: enquanto o pecado é repetido, se repete a mensagem, vai. Agora se tiver arrependimento de pecado, a mensagem muda. Porque a mensagem é a mesma, porque está tendo repetição de erro, de pecado. Porque Deus está falando de fé? Porque ainda há incredulidade. Então se você for fiel no pouco, Deus te coloca no muito, recebe isso aí. Quando você aprender a usar a fé pequena, aí Deus vem com uma mensagem nova para você, uma revelação nova, mas tem que ser estruturado naquilo que Ele falou antes. Aquele povo creu, agiu, e o milagre aconteceu, as muralhas caíram. E eu vou aqui falar de outro exemplo rápido, no Novo Testamento. Se você quiser aí acompanhar comigo, o texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 18. 18 ao 20, 18, 19 e 20, aí pula para o 24, 25. Olha só o que diz, irmão: agir de acordo, é o que Deus está falando aqui. Quando você ir embora dessa reunião, você tem que falar isso aí: eu tenho que agir de acordo, eu tenho que agir de acordo, eu tenho que agir de acordo, eu tenho que agir de acordo. Eu tenho que ficar dentro do propósito, eu não posso me distrair. Quando Deus me chamou, Ele falou assim: ó, eu tenho um chamado contigo, eu vou te limpar, vou te libertar, vou te dar uma chamada, vou te dar uma família. Falou tudo, irmão. Eu só tive que agir de acordo. Deus falou que ia me dar uma família. O diabo usou tanta coisa para me distrair. Irmão, quando você está sentado, ninguém olha para você, né, irmão? Mas você pegou um microfone, virou obreiro, todo mundo quer ser seu marido e sua esposa. É os pratos do diabo. Fala, é a distração do diabo. Se você tivesse sentadinho feinho aí na prova, ninguém estava olhando, mas porque o pastor orou, colocou a unção, está em pé, está bonitinho, está pregando, todo mundo quer casar com você. Eu não me distraí com isso não, irmão. As irmãs vinham com esse negócio que Deus me deu sonho, irmão, pô, você comeu foi muito. Que você é uma comilão, olha o tamanho da tua barriga. Comeu demais de noite, está sonhando besteira. Sai para lá, Satanás. Eu não vou me distrair, eu vou ficar agindo sob a palavra. Ele é que vai me dar o que é meu. Sai para lá, Satanás. Tá? Tudo que é oferecido no meio do caminho que não está de acordo com a palavra, você já sabe que é Ele, irmão. Você cai porque quer, você já sabe que é Ele.
Você não tem que guerrear contra as pessoas, só guerra, mas o diabo, é as coisas que o diabo usa, essas legalidades, você tem que ficar esperto. E aqui no Novo Testamento, agir de acordo, uma ação que leva a um resultado, não é esperar o resultado para agir, agir para ter um resultado. Igual tem gente que está orando, pai, eu estou orando, e eu estou precisando de dinheiro, o dinheiro não chega, irmão. Se você está orando, você vai ficar cheio de intimidade. Você quer dinheiro, você tem que ir trabalhar, sabe? A não ser que você seja diferente como eu, que Deus não deixou viver como a maioria das pessoas, que você vai trabalhar lá e Deus te tira, Aí você tem que pedir a direção da onde Deus te quer e ter fé para saber que Ele vai suprir. Mas tem gente que fica, eu quero um salário maior, jejuando em casa, isso é massa. Mas depois disso, você vai estar fazendo o quê? Você estudou, se especializou, entregou currículo, fez conexões. É igual tem empresários aqui que ficam o dia inteiro no Facebook vendo profeta, falando, eu estou abrindo a porta. Tu é empresário? Vai seguir empresário infeliz. Vai seguir gente que ensina como gerenciar, como administrar, como vender. Sabe, Deus tem uma fé inteligente, velho. O inimigo fica insistindo em deixar a gente, sabe, retrógrado. Inteligência espiritual, agir de acordo com a palavra. Olha só, vieram então uns homens trazendo um leito, em um leito um paralítico, irmão. E eu não sei que paralisia que pode haver na nossa vida. E Deus, Ele quer que você se mova, que você não fique parado no tempo, sabe? E o texto vai dizer, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Por quê? Porque sabiam que Jesus tinha solução para o problema deles. Gente, eu não aceito você dizer que é crente e duvidar que Jesus não tem solução para o seu problema. Para com isso, meu irmão. Ele criou os céus, a terra, tudo que nela há, o mar, as fontes das águas. A terra está sob os cabelos dos seus pés. Ele chama as estrelas pelo nome. Conhece quantos fios de cabelo há em sua cabeça. Aleluia! Ele tem solução para qualquer e todo tipo de problema que exista nesta terra. Eita, aleluia! Oh, aleluia! É por fé, meu irmão. Se eles estão levando a Jesus, é porque sabiam, criam que Jesus era suficiente. Eu sirvo um Deus mais que suficiente, irmão. Minha esperança, ainda que Deus use a medicina, minha esperança não está na medicina. Você já viu a medicina ressuscitar morto com toda a tecnologia? Não, mas o meu Jesus ressuscita morto. A minha esperança não está no dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro vem e vai, mas a minha esperança está no Deus que criou o dinheiro, criou os recursos, criou a capacitação e nos deu talentos e sabedoria para multiplicar. Aleluia. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado. O eirado é telhado. Na época de Jesus, as casas tinham uns telhados, tipo umas lajes de barro, sabe? E muitas plantações em cima. Então eles subiam muito no telhado para cultivar plantações. Era a cultura da época, E eles vão subir ao telhado, diz o texto, E subiram, tá? E o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, olha o que Jesus vê. Isso eu estou explicando o que é fé, irmãos. Jesus não vai relacionar com alguém que não crê, que não acredita, irmão. Deus não perde tempo com quem quer descer da cruz, Ele perde tempo com quem quer cruz. Tinha 2 ladrões, ele estava no meio. Um ficou falando, mas tu não era isso e aquilo, desce daí. Ele não deu ouvido. Mas o que falou? Ô rei, lembra de mim quando entras no teu reino? Ele falou, hoje mesmo você estará comigo. Quem perde tempo com quem não crê, somos nós. Jesus não. Então Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa.
imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. A fé é uma ação de obediência, sabe? Independente do que você vê. É o que o texto nos mostra aqui, é que a casa estava cheia, e Jesus viu a fé deles. Não foi só do paralítico, nem dos amigos, foi deles. Por quê, irmãos? O paralítico está lá com os amigos. Jesus está lá naquela casa ensinando, ele pode resolver o seu problema. Vamos lá? Vamos. Olha só, uma pessoa natural iria, sim ou não, até Jesus. Mas vendo a casa cheia de gente, multidão, tudo estreito, impossível de entrar, pessoas naturais olhariam e diriam: não tem como entrar, está muito cheio, não tem como a gente romper esse tanto de pessoas e chegar até ele, vamos embora. Uma pessoa natural diria: que pena, talvez outra oportunidade. Mas pessoas de fé sempre arrumam uma solução. Eu estou liberando uma palavra. Quem não tem fé sempre tem desculpa, mas quem tem fé sempre consegue uma solução. Agir por fé, igreja, força a ação do Senhor. Lembra aquele homem Jabes, que ele deu tanto trabalho desde o ventre da mãe dele, quase matou a mãe dele. Previram que ele seria uma pessoa que ia dar trabalho na terra, sabe? E aí, com dores, né, ele nasce. E o texto vai dizer que ele era o mais ilustre. Por quê? Porque ele viu a situação de maldição que ele estava e não aceitou. Ele teve uma confissão de fé. Ele falou: Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me honrar, se o Senhor for comigo, sabe, essa fé de agir sob a palavra faz com que não tenha circunstâncias que impeçam o agir de Deus sobre a sua vida. Em qualquer área que seja, não tem diabo que pare uma pessoa que tem fé. Não tem inferno que frustre os planos de Deus na vida de uma pessoa que age sob a palavra. Pode estar pegando fogo, o diabo pode estar falando, ameaçando, colocando semente de medo, de dúvida, mas você fica com a palavra, você fica com a promessa, você espera, você sabe que fiel é aquele que prometeu. Aleluia! Fiel é aquele que prometeu. Se mantenham debaixo da palavra. Esses homens não desistiram, subiram o telhado, desceram o paralítico. E o que é interessante é que eles desceram o paralítico lá, mas o paralítico ainda era paralítico. E quando Jesus falou assim: levanta e anda, ele ainda era paralítico. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Se ele, vamos dizer assim, como fosse, vamos lá, como seria se ele não agisse de acordo? Se ele falasse: Jesus, como eu vou levantar se eu sou paralítico? Os homens, você viu os homens me trazendo aqui. Isso é não agir de acordo. Jesus fala: levanta, ele diz: mas como eu vou levantar? Eu sou paralítico. Kenneth Hagin, um grande avivalista norte-americano em curas e milagres, diz ele que em uma certa reunião havia uma evangelista com dom de milagres pregando em certo local, e naquele local havia 3 pessoas, se eu não me engano, 3 pessoas em cadeiras de rodas, sentadas ouvindo a palavra de fé, a palavra da fé, a boa notícia da fé. A evangelista desceu, olhou para os 3 cadeirantes e disse assim: levantem e andem. As 2 primeiras levantaram e começaram a andar. A evangelista viu que a terceira estava sentada ainda e voltou e falou assim: eu falei para você levantar e andar. E sabe o que a cadeirante disse? Eu não posso andar, evangelista, eu estou numa cadeira de rodas.
A evangelista, dizendo que Kenneth Hagin teve que ir embora e deixar a mulher no mesmo local que ela estava, numa cadeira de rodas, porque ela não quis, ela se recusou a agir de acordo com a palavra. Um incrédulo é a pessoa que ouve a palavra todos os dias, mas sempre se recusa em agir de acordo. Gente, falta financeira nunca me tirou de Jesus. Porta de agenda para pregar fechada nunca abalou a minha fé. Mesmo sabendo que foi isso que Deus mandou fazer, não outra coisa, mas foi isso que Deus mandou fazer. Eu nunca deixei de sorrir aqui entre os irmãos, porque certo momento na geladeira da minha casa não tinha um tipo de comida que eu queria. Eu nunca deixei de servir meus irmãos, porque eu queria ter uma experiência, fazer uma viagem, comer em algum restaurante e não podia, naquelas circunstâncias. Mas o que eu aprendi e sempre deu certo, e passo para vocês hoje, e nunca vai falhar, é você sempre agir sobre a palavra. Toda vez que o diabo vem falar para mim, olha, dia tal está chegando, você só tem isso na sua gaveta para pagar essa conta, sabe o que eu faço? Eu vou para o meu quarto, eu coloco a Bíblia no chão, eu olho para ela e digo assim: diabo, o Salmo de número 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me guia às águas tranquilas, guia-me pelo caminho da justiça por amor do seu nome, ainda que eu não mereça, por amor do nome dele. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Sua vara, seu cajado, diabo, me consolam. Ele prepara uma mesa perante você e os meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E certamente, Satanás, a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias. Acabou. Com o diabo não se bate boca, com o diabo se usa a Bíblia. Irmãos, já são muitos anos vivendo pela fé e nunca falhou. Amém, irmão? Nunca falhou. A gente que insiste em ficar preocupado porque a gente não confia. A gente fala que confia em Deus, mas Deus permite situações para a gente ver que a gente precisa melhorar muito a nossa fé. E nessa noite eu fico feliz de poder contribuir com que sua fé aumente pelo ouvir a palavra de Deus. Você nem precisa de pedir: Pai, me dá fé. Não, a fé é dada quando você medita aqui, ó. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A própria palavra, quando você aceita ela, já gera fé em você. Então, haja de acordo, irmão. Haja sobre a palavra. Isso é fé. Em qualquer circunstâncias. Em qualquer circunstâncias. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, se coloque de pé, pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não
não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço. Eu não posso viver longe do seu afago. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Abraça-me. Nós te adoramos, Senhor, essa noite. Abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Você pode pedir no seu coração para que Ele te abrace. Abraça-me. Senhor, nós te adoramos essa noite, Pai, agradecemos por esta palavra. Pai, é um privilégio sermos dirigidos, Senhor, por esta palavra, pelo Teu Espírito, Senhor, por termos essa graça, Senhor, sobre nós derramada, essa salvação gratuita, Senhor, essa bondade revelada sobre nós. Nós estamos aqui, Senhor, orando e confessando que nós cremos na Tua palavra. Nós cremos, Senhor, em tudo que o Senhor disse e no que está escrito ao nosso respeito, Senhor. Em nossa fé é renovada, porque estamos aqui para agir de acordo, Senhor. Eu sei, meu Pai, que tem uma semana onde há uma mesa preparada para nós. Há uma semana, meu Pai, que se inicia e há uma mesa para os seus filhos, de milagres, de provisão, de surpresas, de realizações, de experiências, de livramentos.